É o último encontro, então quero ver o rosto de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre as psicoses, né? A Clínica das Psicoses é uma clínica que eu me dedico a estudar já faz um tempo. Recentemente, eu tive o privilégio de poder estar num lugar específico destinado exclusivamente à Clínica das Psicoses, que foi o CAPS. Hoje eu não estou mais no CAPS, mas foi uma experiência impagável, uma experiência que eu desejo para a maioria de vocês, aqueles que têm interesse. O CAPS é um laboratório de psicanálise lacaniana, então, assim, é indescritível a experiência. Mas eu vou trazer alguns recortes de casos que eu fui atendendo por lá, sempre recortes que têm a ver com casos que hoje eu não mais atendo, que eu vou trazendo algo de mim para que resguarde a integridade do caso. Nós vamos fazer um percurso que vai do Freud ao Lacan, para vocês entenderem, né, aqueles que já sabem, lembrarem, e aqueles que não sabem, passarem a saber, que a psicanálise de Freud, pensada como ele pensou, não teria condições de atender casos de psicose. A psicanálise de Freud, ela foi pensada naquele momento exclusivamente para a clínica da histeria, né? Depois, com um certo esforço, ele se dedica a pensar a clínica da neurose obsessiva, da perversão, mas da psicose é algo que o Freud não se presta a trabalhar na sua integridade, e é tanto que o único caso que foi mencionado pelo Freud, que é um caso de psicose, é o caso do presidente Schreber, e ainda assim ele não atendeu. Foi um caso que ele leu a biografia do presidente Schreber e fez uma análise a partir daquilo que ele estava construindo, né, a respeito da teoria do delírio, da teoria da sexualidade e de outros tantos aspectos que compunham os detalhes da psicanálise daquela época. Mais uma vez, eu quero lhes recomendar o texto Psicoterapia. É um texto que está no compilado da Companhia das Letras, onde está também o texto dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Um texto muito curto do Freud, em que ele deixa claro para qual grupos a psicanálise iria servir, né? Ele deixa muito claro que a psicanálise não serviria para adolescentes, não serviria para idosos, né? Serviria especificamente para um grupo exclusivo. E aí, essa construção que o Freud faz no início da sua psicanálise, ainda que de uma forma muito tímida, ele, tal qual a neurose e a perversão, como nós já falamos semana passada, ele trata de três subgrupos da psicose, né? Na neurose, temos neurose e três subgrupos, que é neurose histérica, neurose fóbica e neurose obsessiva. Na perversão, nós temos o voyeurismo, o exibicionismo e o masoquismo. Não, exibicionismo, sadomasoquismo, enfim. E na psicose, nós temos três subgrupos, que é a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Isso no Freud. Nós precisamos nos situar historicamente, no sentido da construção da psicanálise, que o Freud era médico. Então, ele ainda traz para a sua psicanálise fortes influências da medicina da época. Então, esses subgrupos já eram os subgrupos que já existiam na medicina naquela época, né? Então, isso, de alguma forma, tem uma certa influência, na criação da psicanálise do Freud. Eu trouxe um trecho, né, de um comentário feito a respeito do caso Schreber, em que, para o Freud, as alucinações se configuravam para o paciente como partes do conteúdo de suas experiências infantis recalcadas.
ou seja, sintomas do retorno do recalcado. Naquele momento, o Freud compreendia a alucinação como um fenômeno que tocava no retorno do recalcado. Isso é uma compreensão que não se sustenta no Lacan, né? Isso vai ficando mais claro quando a gente for se aproximando da psicanálise lacaniana. Nesse sentido, o delírio psicótico para o Freud desloca a importância do aspecto patológico, passando a ressaltar seu caráter de tentativa espontânea de restabelecimento. O Freud inaugura algo que o Lacan vai retomar de uma forma muito sofisticada no seminário 23, que é o que o Freud vai chamar de metáfora delirante. Mas isso a gente retoma mais à frente, porque isso vai ter um sentido maior dentro da psicanálise lacaniana. Então, dentro da psicanálise freudiana, nós temos subsídios que nos podem fazer pensar em como se estrutura o sujeito na psicose, né? E aí o Freud vai colocar a sexualidade no meio dessa compreensão, que para mim, particularmente, não faz nenhum sentido. Mas aí nós vamos dar um outro passo para chegar até a psicanálise do Lacan. Para quem não sabe, o Lacan entra na psicanálise em 1930, segundo a Elizabeth Roudinesco, através do seu primeiro escrito psicanalítico, que é a sua tese de doutorado. A tese de doutorado no Lacan, do Lacan em medicina, foi sobre a psicose paranoica. E lá, né, nessa elaboração, né, para quem ainda não leu a tese do Lacan, eu recomendo a leitura. É um pouco extensa, cansativa e exaustiva, porque se trata de uma tese de doutorado em medicina, mas ele traz um caso nessa tese de doutorado que é um caso célebre, que certamente vocês já ouviram falar, pelo menos o nome, que é o caso Aimee. É o caso de uma paciente que tinha um delírio megalomaníaco. Ela, no delírio dela, é um delírio paranoico, ela acreditava que uma das atrizes, uma atriz em específica da França, da época, estava conspirando contra ela. E aí, em um certo dia, uma certa noite, em que o filme que essa atriz desempenhava estava para ser lançado, quando a atriz desceu do carro, havia uma multidão em volta dela para tirar fotos e afins. A Aimee tinha levado uma faca e pulou em cima da atriz para matá-la, na intenção de cessar aquele delírio, né? E aí tem todo o desfecho desse caso, é um caso bem interessante, tomado como referência por muitos analistas atualmente, e muitos seminários são trabalhados sobre o caso Aimee. É o caso ao qual Lacan trabalha sobre a psicose, a personalidade paranoica. Então, eu recomendo a vocês a leitura para entenderem melhor o caso da Aimee, embora o Lacan ali ainda não esteja falando de psicanálise, né? Esteja falando da construção que ele faz acerca da sua compreensão a respeito da personalidade paranoica. Tem uma grande problemática no campo, que é pensar a constituição do sujeito, né? Enquanto para o Freud, a criança traz características que são desde a vida intrauterina inconsciente, para o Lacan existe uma compreensão muito radical, que aí nós vamos precisar de um certo desprendimento para poder chegar a essa compreensão, que é elaborada por ele no Seminário 5, que é: não existe sujeito antes da experiência do banho da linguagem. Isso é muito radical no Lacan. Então, a compreensão de que existe um inconsciente já na vida intrauterina, ela é freudiana.
Lacan é muito radical quando se trata da constituição do sujeito. Só existe sujeito depois do banho da linguagem. E isso é marcado pela experiência inicial do estádio do espelho, que acontece entre os 6 e os 18 meses de vida da criança, e da entrada e saída na experiência do Édipo, que ele marca em três tempos. Então, não existe para o Lacan essa história de a criança já é falada desde o ventre materno, né? A criança já é desejada, a criança já é isso, a criança já é aquilo. Para o Lacan, isso não existe, né? E ele deixa isso claro no Seminário 5, né? Existem vários comentários, mas Humberto, eu não concordo, mas você não precisa concordar, né? Isso é o que o Lacan pensa. Então, tem esse ponto. Eu não concordo, porque a experiência mostra isso. Enfim, né? O Lacan é muito pontual quando ele tem a trazer alguma coisa. E o ponto é, não existe sujeito antes do banho da linguagem. E por que a gente precisa pensar a constituição do sujeito para pensar a psicose? Porque isso é um fator clínico que pode nos orientar e ser decisivo no momento em que nós estamos escutando um caso clínico. Uma questão que é crucial para as supervisões que eu conduzo, e quem faz supervisão comigo sabe que eu faço sempre essa questão é: existe castração simbólica nesse caso? Você consegue escutar a castração simbólica afirmada ou negada? Né? E aí nós vamos retomar aquelas mesmas questões que nós tomamos no, quando a gente pensou a clínica da neurose, que são como o sujeito, vou colocar aqui no chat, como o sujeito se relaciona com o próprio desejo, como o sujeito se posiciona diante do outro e qual o lugar do analista na transferência. Eu quero conduzir esse nosso encontro de hoje a partir dessas três questões, que vocês vão perceber que é totalmente outra, a resposta a essas questões é totalmente outra daquilo que nós vimos nos casos de neurose. Enquanto o neurótico se relaciona com o próprio desejo por via da insatisfação, por via do impossível, né, e o perverso escamoteia o próprio desejo de alguma forma, como o sujeito se posiciona diante do outro, endereçando a esse uma posição de saber ou uma posição de assenhoramento. E o lugar que o analisante supõe ao analista é sempre um lugar de saber, seja na neurose histérica, ou seja na neurose obsessiva. Na psicose, isso vai mudar, por causa de uma questão importantíssima, e isso eu preciso que vocês tomem como nota de bolso. Tem um texto, que esse texto eu também preciso que vocês leiam. É um texto que está nos escritos, que se chama de uma questão preliminar a todo o tratamento da psicose. De uma questão preliminar a todo o tratamento da psicose. É um texto célebre do Lacan, que é escrito ao mesmo tempo do Seminário 3. E a elaboração do Lacan a respeito desse texto é: qual é a questão preliminar de todo o tratamento na psicose? É uma pergunta. E a resposta para essa pergunta é fundamental para quem trabalha com a clínica das psicoses, para quem tem casos de psicose, para quem trabalha nos casos nos serviços de saúde mental que trabalham com casos de psicose.
A questão preliminar a todo tratamento da psicose é a foraclusão do nome do pai. E isso nós vamos trabalhar em detalhes, porque isso é importantíssimo para a clínica. Diga, Augusto. Boa noite, Humberto. Boa noite, todo mundo. Eu queria voltar um pouquinho só naquela questão lá que do não precisa concordar e tal. É, mesmo sabendo disso, né? Me surgiu aqui pensar que essa criança, né, que é falada antes mesmo de ser fecundada, digamos assim, essa falácia sobre a criança, ela não chega a compor em alguma medida o tesouro de significantes que vai lhe constituir enquanto sujeito depois? Ou isso pouco importa? Ou porque não, essa criança que é falada antes na psicanálise a gente não vai observar necessariamente como se ali ela estivesse ouvindo e que o feto já tem uma audição e que a partir daquilo ali vai haver já um banho de linguagem. Mas nessa medida em que aquilo que se fala sobre a criança compõe esse tesouro de significantes que banhará a criança a posteriori e que formará esses ideais, né? Uhum. É, o Lacan ele não trata disso, né? Porque o que fica claro no seminário 5 é só há constituição do sujeito quando o sujeito participa. Antes disso, não há constituição do sujeito. Então, assim, há possibilidades de que isso que é dito venha a compor o enredo da cadeia simbólica, mas há uma grande chance também disso se perder, né? Disso ficar no meio do caminho, disso ser apenas la língua. Porque é essa a hipótese do Lacan, né? Essa construção que o Lacan faz. La língua está para a constituição do sujeito antes que ela aconteça. Só que la língua é um som, não tem o formato e a estrutura de uma palavra. Então, se não tem o formato e a estrutura de uma palavra, tampouco tem de significantes, né? E significante não é uma palavra, embora possa ser, né? Então, assim, pensar a constituição do sujeito e tomar esse momento inicial como aquilo que virá a compor o enredo da cadeia simbólica a partir do tesouro dos significantes, é como se pudéssemos pensar numa reserva de discurso, ou num armazenamento de discurso para algo que vai acontecer depois. E aí seria um tanto quanto inútil, porque a linguagem não é morta. A gente só precisa guardar alguma coisa quando sabe que vai faltar, né? E a linguagem ela se atualiza a todo momento. Então, aquilo que foi dito no período da vida intrauterina, ela vai ser dita para o resto da vida. Então, esse mesmo dito que antecipou ou que antecedeu a constituição do sujeito, ele pode ser dito durante o período e depois da constituição do sujeito, né? Na hora que tu respondeu, aí a resposta também já veio cá. É, não importa o que dizem sobre a criança, mas o que a criança vai conceber como o que disseram dela, né? Exato, Aí perfeito, cai por terra a questão. Fica perfeito. respondido. Muito bom. E essa compreensão é muito boa, porque nós precisamos ter em xeque que a criança não é vítima do banho da linguagem. A criança participa da sua constituição enquanto sujeito. E é uma pergunta que ela é carregada de muito problema, que ela já foi feita no grupo do Seminário 5 da segunda-feira. Ela já foi feita em vários outros momentos de espaços que eu oferto, que é o que é que poderia ter sido feito na constituição do sujeito para evitar uma psicose? Essa é uma pergunta muito problemática. Muito problemática. Porque, se nós pensarmos assim, nós estamos entendendo a psicose como um problema. E a psicose não é um problema.
Psicose, neurose não é melhor do que psicose. Ao contrário, às vezes dá mais trabalho conduzir um caso de neurose do que um caso de psicose. Então, se levantarmos uma questão como essa, e não é que ela não pode ser levantada, é importante que ela seja levantada para que esse equívoco seja corrigido, né, no sentido teórico. Nós vamos estar pensando sempre o que é que os pais poderiam fazer para que essa criança fosse neurótica e não psicótica. E aí a gente entra num equívoco teórico sem fim, porque a criança também participa da sua constituição enquanto sujeito. A criança não é vítima. A criança não é um objeto passivo da constituição na linguagem. A criança é um objeto ativo da sua constituição enquanto sujeito. Então, tirem diante de vocês essa história de que psicose é problema, de que a psicose poderia ser evitada, de que neurose é melhor do que psicose, de que psicose é loucura. Não é. Não para o Lacan. Pode ser para outras teorias e afins, mas definitivamente o Lacan deixa claro: psicose não é loucura, psicose não é um problema. Psicose é uma forma, tal qual a neurose, de se posicionar na linguagem, né? Tem uma questão aqui da Grace e uma curiosidade. Na sua leitura, o autismo faz parte da psicose ou como estrutura outra, né? A questão de milhões, Grace. A gente estava trabalhando essa questão no grupo do sujeito lacaniano da sexta-feira. Não é, autismo definitivamente não é psicose, né? Essa é outra coisa que precisa ficar claro também. Tem duas vertentes na psicanálise que trabalham o autismo. A vertente que considera o autismo como uma quarta estrutura e a vertente que considera o autismo como um modo de se relacionar com a linguagem. Particularmente, eu sou aderente à galera que prefere pensar o autismo como um modo de se relacionar com a linguagem. Eu não acho que o autismo é uma quarta estrutura, mas há aqueles que trabalham, estudam e tratam o autismo como uma quarta estrutura. Mas esse não é o tema da nossa aula, só respondendo a sua pergunta. Voltando ao ponto da psicose, eu acho que tem algum de vocês com o microfone ligado. Se quiserem fazer questões, é só levantar a mãozinha, ou colocar no chat, tá? Só porque está voltando para mim. E por que nós precisamos pensar na constituição do sujeito para pensar a clínica das psicoses, né? Lembrando que o Lacan ele toma dois termos em alemão, que é a Verdragung, que significa recalque, e a Weichwerfung, que significa foraclusão. São dois termos que o Lacan pega do Freud para pensar aquilo que também ele vai chamar em alemão ainda, que é a Bejahung. Desculpe, a Bejahung, para quem não sabe, se na tradução é a afirmação da castração simbólica. Quando a gente fala de castração, e aí a gente precisa também dar alguns passos atrás, no Freud, o complexo de Édipo é representado por aquilo que todos vocês já conhecem, que é o pai que interdita o filho. E aí o Freud tem uma dificuldade de pensar o complexo de Édipo na menina, o Lacan vem e desmistifica isso. E ele deixa claro que menino ou menina é uma posição imaginária, que o complexo de Édipo é o mesmo para o menino e para a menina. Porque a gente não está falando de quem tem um pênis ou uma vagina, a gente está falando de sujeito, né? E o sujeito como aquele que não é sexuado, mas que é atravessado pela sexuação. Isso é uma linha muito tênue na psicanálise lacaniana que a gente também se equivoca.
né? Os radicais da psicanálise dizem duas coisas absurdas: que o inconsciente não tem sexo e que o inconsciente não tem cor. Esses dois discursos são discursos extremamente preconceituosos. E se a gente não tiver cuidado, a gente está cometendo dois crimes, né? Um contra a noção de raça e outro contra a noção de gênero, né? E o que é que o Lacan tem a nos dizer sobre isso? De fato, o inconsciente não tem sexo, mas é atravessado pelo discurso da sexuação. E aí é uma outra lógica e fica para um outro momento para nós trabalharmos melhor isso, mas a gente pode ir até a tábua da sexuação para entender o que isso quer dizer. Então, no Freud, nós temos a historinha bonitinha de que o pai interdita a criança que queria ser o namoradinho da mãe. Lacan lê isso e diz: minha gente, isso aqui é mito. A horda do pai primitivo é um mito. Essa lógica de que o pai precisa interditar a criança para que ela se veja castrada, isso é um mito, né? E aí ele faz no seminário 4 ele faz uma leitura do caso do pequeno Hans, que é crucial para quem pratica a psicanálise com crianças. Ele deixa bem claro: quando a mãe do Hans ameaça cortar o faz pipi com a ameaça de que chamará o médico para que, se ele não parar de se masturbar, ela vai chamar o médico para cortar o faz pipi. Lacan deixa claro que isso não é a representação da castração. O não que os pais dão à criança não significa que o pai está castrando a criança. Isso, mais uma vez, vamos voltar àquilo que precisa ser um jargão nosso. Castração não é não poder tudo. Isso é a vida. Castração é como eu falo do fato de não poder tudo. O fato da criança saber que tem limites não é castração. Ninguém está castrando ninguém. O fato de eu dizer para você que você precisa, se você quiser falar, levantar a mão, eu não estou castrando ninguém. Eu estou colocando como a sala vai funcionar hoje, como a aula vai funcionar hoje, né? E aí, o grande comentário, o grande problema atual é a história que inclusive a Michelle tem trabalhado muito isso, da psicologia positiva, né? Que hoje diz que a criança tem que consentir no desfraude. Isso é um dos maiores absurdos já escutados. É como se o não dito à criança fosse traumatizá-la. Quando, na verdade, o não dito à criança é ensiná-la e introduzi-la na vida. Que ela não pode tudo, que ela vai ter que fazer o desfraude, que ela vai ter que aderir a alguns alimentos, porque senão ela vai morrer se ela comer só pipoca e refrigerante, né? Então, é importante que nós dissociemos castração do não. Do não, do limite, né? Não limite, isso é algo imposto pela vida. Castração é algo, é a forma como nós temos e nós vamos reagir ao fato de não poder tudo. Então, na leitura que o Lacan faz do complexo de Édipo freudiano, ele diz: isso aqui é um mito imaginário. Não tem nada, isso aqui não acontece na prática. Né? A historinha de que o pai interdita o menino, isso não garante castração. A lógica é outra, o funcionamento é outro. Que é quando ele vai propor, no seminário 5 os três tempos do Édipo. Né? Ele vai colocar o primeiro tempo como o tempo em que a criança acredita ser o falo da mãe. No segundo tempo, a criança se pergunta se é o falo da mãe. E no terceiro tempo, a criança sabe que ela não é o falo da mãe, que a mãe tem outros objetos de desejo. E no terceiro tempo é quando é instaurada a dimensão da demanda. Nós trabalhamos isso nas aulas sobre neurose.
O terceiro tempo do Édipo lacaniano é o momento em que a demanda é instaurada. A criança sabe que não é o objeto do desejo da mãe, mas ela pode especular e pode tentar se tornar o objeto do desejo da mãe. Então, nesse momento, se instaura a dimensão da demanda. E a criança começa um rol de tentativas frustradas para tentar ser esse objeto do desejo da mãe. Um fato curioso: o terceiro tempo só se conclui para a neurose e para a perversão. Na psicose, o terceiro tempo não se conclui, né? E aí é quando a gente entra de fato na dimensão da clínica das psicoses. Eu vou usar uma citação que está no primeiro capítulo do seminário 3, um seminário inteiro dedicado à clínica das psicoses, que está na página 12, capítulo 1 do seminário 3. O Lacan vai dizer assim: aí está uma referência necessária à inteligência do que diremos mais adiante. Para Freud, o campo das psicoses se divide em dois. E aí é uma leitura que o Lacan faz, porque aí começa um problema. Melancolia é ou não psicose? Né? Isso é uma problemática na psicanálise lacaniana. Mas seguindo, o que abrange o termo no domínio psiquiátrico? Psicose não é demência. As psicoses são, se quiserem, não há razão para se dar ao luxo de recusar de empregar este termo. E aí, repetindo, as psicoses são, se quiserem, o que corresponde a que sempre se chamou e a que legitimamente continua se chamando as loucuras. É nesse domínio que Freud faz a partilha. Ele não se envolveu com nosologia em matéria de psicose, como eu havia lhes dito. Mais do que isso, nesse ponto, porém, ele é bem claro. E tendo em vista a qualidade de seu autor, não podemos considerar essa distinção negligenciável. Essa frase é uma frase que precisa estar estampada, sim, no rosto da gente. Psicose não é demência. Para quem trabalha no serviço público, sabe de uma coisa que eu vou contar agora, que é, curiosamente, a maioria dos casos que chegam aos CAPSes, que fazem tratamento há muito tempo no CAPS, não tem diagnóstico de psicose. O diagnóstico é ou de retardo mental ou de deficiência mental. Isso é um dado muito curioso que eu percebi na minha ida para o CAPS. Porque essa é a lógica da medicina. É tratar a psicose como retardo mental ou como demência. É tanto que pacientes psicóticos que têm uma idade mais avançada, às vezes existe uma confusão de diagnósticos dados pela medicina de, por exemplo, Alzheimer ou da própria demência, né? Porque está alucinando, não tem tanta consciência da realidade, então o diagnóstico é de demência. E aí o Lacan é bem radical nisso e declara: psicose não é demência. Como eu lhes dizia, e eu quero retomar isso, a questão preliminar a todo o tratamento da psicose é a foraclusão do nome do pai, né? E como é que isso acontece dentro de uma perspectiva lacaniana? Deixa eu ver que tem uma questão aqui. Essa demanda é a criança que cria. Não é a criança que cria, porque ela não faz isso sozinha. Isso é criado, isso é formulado, essa palavra é mais adequada. A formulação da demanda, a instauração da demanda é feita na relação triangular do pai, mãe, criança, criança, mãe e falo. Então, é nessa dimensão que a demanda é instaurada. É, quando Lacan, no seminário 5, e aí, mais uma vez, para quem estuda comigo sabe que o seminário 5 é o meu xodó, então eu referencio muito, porque é o seminário mais importante sobre a constituição do sujeito. Quando a gente fala de foraclusão do nome do pai,
O que é que nós estamos falando? Inicialmente, no seminário 5, Lacan começa elaborando a noção de significante nome do Pai. E aqui nós precisamos desprender a imagem do Pai genitor e do nome do Pai. A gente precisa fazer uma divisão, uma separação do genitor e do nome do Pai. Aqui a gente está falando de uma função. Aqui nós estamos falando de uma operação. O genitor tem uma função, o nome do pai, uma operação. Então, toda vez que você escutar no ensino de Lacan alguém falando de nome do pai, essa pessoa não está se referindo ao genitor. Essa pessoa não está se referindo ao pai da pessoa, ao tanto e o quanto que o pai esteve presente na vida daquela pessoa. A operação feita pelo nome do pai, ela pode ser desempenhada por qualquer outra pessoa que não seja o genitor. Pela mãe, pela tia, pelo avô, pela avó. Lacan organiza o ensino dele como desejo da mãe, nome do pai, na intenção de deixar mais clara a explicação de que uma coisa não é uma coisa, outra coisa não é outra coisa. E ele se serve dos artifícios da linguagem, né, da cultura, tais quais Freud, para poder representar melhor a organização psíquica e discursiva do inconsciente. Então, eu vou abrir aqui o quadro. Vou pedir ainda que vocês deixem o mouse estabilizado no canto da tela para eu conseguir usar a lousa. Vocês deixam o mouse paradinho no canto da tela, eu consigo usar de boa, tá certo? Guardem dois termos que o Lacan usa, que é DM e NDP. Geralmente isso vai aparecer só a sigla, não vai aparecer o significado. DM, D de dado, M, e N, D de dado, P de pato. O que é que isso significa? Desejo da mãe e nome do pai. São dois termos muitíssimo importantes para a gente estudar a psicanálise lacaniana e pensar a clínica das psicoses. Por quê? No seminário 17, Lacan vai fazer uma definição muito útil para a clínica, que é qual é o papel da mãe? E ele responde essa pergunta: o desejo da mãe. Qual é o papel da mãe? O desejo da mãe. Lembrando sempre que quando estamos falando de mãe e de pai, nós não estamos falando de genitor e genitora. Definitivamente. Nós não estamos falando de genitor e de genitora. Imaginem aí as mais diversas condições aos quais os vossos pacientes nasceram. Nasceu só com a avó, nasceu só com o pai, nasceu só com a mãe, nasceu com e foi criado pelos irmãos, nasceu e foi criado pelos tios e foi criado no orfanato e foi adotado depois, né? As condições que estiveram nas bases da vida desse sujeito é o que nós vamos considerar desejo da mãe e nome do pai. O desejo da mãe, ele está em operação veementemente entre o primeiro e o segundo tempo do Édipo.
Se nós pudéssemos fazer um panorama de cima, uma imagem de satélite da experiência de Piana, da experiência da constituição do sujeito, nós iríamos ver que entre o primeiro e o segundo tempo é puro desejo da mãe que está em operação. Qual é o papel da mãe? Desejo da mãe. Então, a mãe que sustenta, a mãe que alimenta, a mãe que cuida, a mãe que paparica, a mãe que coloca para dormir, que acorda no meio da noite para ninar. Mais uma vez, mãe não é a genitora. Mãe é aquela que desempenha a função. No terceiro tempo, nós temos a entrada em jogo do nome do pai, que seria a marcação e a constituição de um sujeito na neurose. E o que é que acontece na psicose que difere da neurose? Né? O que é que acontece discursivamente nessa experiência da neurose, que se conclui o terceiro tempo, e na psicose, o que é que isso não, por que isso não acontece? Como eu lhes dizia, no seminário 5, o Lacan pensa o nome do pai como um significante. Ele vai escrever como significante nome do pai. Significante nome do pai. Mais à frente, à medida que ele vai caminhando, ele vai lá no seminário 23, chamar isso de uma forma diferente. Ele diz que não é significante nome do pai. O correto é chamar metáfora paterna, né? E isso tem uma outra conotação, uma outra conjuntura que é importante a gente entender. A dimensão da metáfora paterna, que é o que está em operação ou fora de operação na psicose, né? A gente precisa aí dar um passinho atrás para e a Robson, quando lá os elementos. O que é Robson? A comparação sem o como. Por exemplo, comparação, eu gosto de você como eu gosto de chocolate. Metáfora, eu gosto de você igual chocolate. Eu gosto de ir à praia do mesmo jeito que eu gosto de estar em casa. Comparação. Eu gosto de ir à praia aos mesmos moldes, né? Da mesma forma, enfim, que eu gosto de ficar em casa. Então, a diferença de uma comparação para uma metáfora é a presença do como. Eu gosto de você do mesmo jeito, né? Como eu gosto de chocolate. Isso é uma comparação. Eu gosto de você igual eu gosto de chocolate. Metáfora. Né? E o que é que o Lacan se refere quando vai construir a dimensão da metáfora paterna? O que é que está em operação nisto? Quando a gente fala da metáfora paterna na neurose, a gente fala automaticamente de sintoma. Metáfora é aquilo que se colocou no lugar do que foi recalcado. Havia aqui um conteúdo, ele foi recalcado, fica um buraco. No lugar desse buraco, o Lacan chama isso de sintoma. Por isso que ele vai considerar o sintoma como uma metáfora. Para o Lacan, sintoma é igual a metáfora. Na psicose, quando a criança está na experiência inicial, na relação com a mãe, na relação com o pai, na relação com aqueles que estão à sua volta, a criança começa um processo de interpretação do que acontece, né? E aí Lacan vai construir no seminário 22 e chamar os três elos que ele cita ao longo de todo o ensino de real, simbólico e imaginário. A ausência, ou melhor, a foraclusão
né? Porque a ausência é diferente de foraclusão e isso é importante a gente diferenciar. Na psicose, o nome do pai, ele está foracluído, né? Na experiência discursiva da constituição do sujeito, a criança, ela foracluiu, ou no discurso, o nome do pai, que seria o terceiro tempo, ou o terceiro elo que amarraria o noborromeano, está foracluído. Uma vez foracluído, para sempre foracluído. E a foraclusão do nome do pai é também a foraclusão da norma fálica, né? Quando a gente lê a metáfora paterna, lê o nome do pai, a gente também precisa colocar nesse combo aquilo que a gente chama de realidade ou de realidade discursiva. Então, quando há a foraclusão do nome do pai, há também a foraclusão da norma fálica. A criança, na psicose, ela já não é mais regida pela norma fálica como na neurose. Por exemplo, na psicose, vou fechar aqui para ver vocês. Na psicose, a criança ou adulto, ele não vai se preocupar com: vou sair na rua, será que estão olhando para minha roupa? Ah, eu vou fazer isso, mas o que é que vão pensar? O que é que vão dizer? Ah, eu vou, sei lá, eu vou sair com o meu amigo, mas e se ele achar, né, que minha roupa não está muito boa assim? Isso é neurose. Na psicose, não existe essa preocupação com aquele que está fora, porque com a foraclusão, esse outro que está fora, de fato, ele está fora. Esse outro, ele não se inscreve no psiquismo. Ele não se inscreve tal qual se inscreve na neurose. Então, é muito comum, e aí é uma coisa bem, um limbo, né, que a gente precisa também se dar conta. O psicótico não é aquele que vai no trânsito passar, burlar o sinal vermelho. Até porque o psicótico, ele não é psicótico, ele não está em crise, em surto 24 horas por dia. É por isso que eu tenho uma hipótese que é: nós temos mais psicóticos na nossa clínica do que a gente imagina, né? E assim como na clínica da neurose, enquanto nós estivermos associando casos de psicose e estrutura psicótica aos estereótipos de loucura, nós não vamos ouvir esses sujeitos na nossa clínica. Infelizmente, por nós associarmos psicose à loucura, e loucura é um estigma social, quais são as características do psicótico? Aquele que vê, que tem alucinações, que vê figuras desfiguradas, aquele que escuta vozes, aquele que reza o Pai Nosso de trás para frente e que parece com uma possessão demoníaca, né? E aí o Lacan vem e diz: ó, a psicose não é isso. Inclusive, um neurótico ele pode fazer, né? Recentemente saiu um dado, assim, dado não de pesquisa, mas de comentário, em uma clínica local, que isso foi uma leitura que um psicanalista fez. No último ano, né, em 2023, tiveram mais internações psiquiátricas de neuróticos do que de psicóticos. Então, nós já estamos advertidos que os neuróticos também podem alucinar. Desde Freud a gente está ciente disso, que os neuróticos também podem delirar. E que o delírio e a alucinação não é um requisito para diagnóstico na psicose, né? Tal qual aquilo que a gente considera muito. Ah, qual é a diferença da neurose da psicose? O neurótico duvida, o psicótico tem certeza. Nem sempre. Porque o neurótico obsessivo também tem certeza. Se o neurótico obsessivo colocar uma coisa na cabeça, nem Deus tira da cabeça dele, né? Já visto, avalie nós. Então, qual é o critério diagnóstico que o Lacan nos dá no seminário 3
para os casos de psicose. Ele deixa isso muito claro. E aí eu peço encarecidamente, leiam o Seminário 23. É uma leitura agradável. O Lacan, ele não é o Lacan do Seminário 20. É uma leitura muito possível. Ele deixa claro que o critério diagnóstico para a psicose são os distúrbios de linguagem. E quando ele fala de distúrbios de linguagem, é a impossibilidade que o psicótico tem de metaforizar. O neurótico, ele ainda cria uma metáfora, cria metáforas. O psicótico, ele cria e aí é quando Lacan vai chamar isso de metáfora delirante. Qual a diferença da metáfora delirante para a metáfora na neurose? Né? A metáfora na neurose, ela é acompanhada da metonímia, né? Tem uma comparação, temos uma substituição. Na psicose, existe uma metáfora delirante. E o que é a metáfora delirante? É o que o psicótico tem, é aquilo que ele constrói para ele, que ele acredita, se apega e se organiza a partir daquilo. Então, o psicótico, sei lá, ele vai construir uma ideia de que o, o presidente da Argentina está conspirando contra ele. Mas enquanto ele rezar 3 Pai Nossos por dia, o presidente da Argentina não vai fazer nada contra ele. Essa metáfora delirante é o que faz a psicose estabilizar. Então, o desafio do analista nos casos de psicose é, com o psicótico, construir uma metáfora delirante para que ele estabilize. Um exemplo mais simples, né, que é mais corriqueiro na clínica. O sujeito vem para o consultório, ele tem toda a conjuntura organizadinha de uma neurose, mas toda vez que essa pessoa briga com a mãe, ele se descompensa. Ele diz que tem crises de ansiedade. E como são essas crises de ansiedade? Ele tira a roupa e sai correndo pelado no meio da rua. Isso ele chama de crise de ansiedade, né? E aí você começa a questionar, escavar isso. Como assim, crise de ansiedade? Como é essa crise de ansiedade? Mas corre no meio da rua, né? E aqui está o perigo de a gente tentar fazer intervenções muito bruscas no início do tratamento. Tomem cuidado quando vocês escutam nos casos de vocês essa história de crise de ansiedade. Hoje tudo é crise de ansiedade, inclusive crise psicótica. Isso é muito perigoso. Antes de intervirem sobre essa história de crise de ansiedade e supor saber que vocês sabem o que é crise de ansiedade, procurem saber do paciente de vocês o que é crise de ansiedade. Eu já escutei pacientes no consultório, no CAPS, que a crise de ansiedade era: ele tirava a roupa e ficava de cabeça para baixo na cama. A outra crise de ansiedade era fazer cortes ao longo da coxa, porque no braço a mãe via. Outros, a crise de ansiedade era eh, imaginar como seria matar o filho enquanto ele dormia. Então, tomem cuidado com essa história de crise de ansiedade hoje nos vossos consultórios. Isso é muito perigoso. A gente supor que sabe o que é crise de ansiedade e não procurar saber do sujeito que é essa crise. Ah, eu tenho crise de ansiedade. Como é isso? Como é que isso aparece em você? Não é palpitações e o meu braço atrofia. Como assim? O braço atrofia? É, meu braço atrofia. Lembro de um caso que eu tive no CAPS, era um caso muito sério, que inclusive eu já contei ele em outros momentos. Era um caso de um paciente que acreditava que a solução da vida dele seria um transplante de crânio. Era essa a solução que ele encontrava. Ele era feio, ele dizia, toda vez que ele saía na rua, as pessoas ficavam o olhando, então ele não saía de casa, quando saía, saía de moto ou de carro, porque ele era feio. Feio como? Feio e pareço com um sapo. Como assim?
Não, é porque eu tenho umas crises de ansiedade. Como essas crises? Eu não como na mesa, eu só como dentro do quarto. E como? Não, eu fico jogando até a hora da refeição, eu desligo o videogame, apago a luz e como em cima da minha cama, enrolado, porque eu tenho medo de comer lá fora. Como assim? Né? E aí o caso foi se desenrolando e ele trazia isso muito veementemente. A minha solução da minha vida é um transplante de crânio. Né? E aos poucos eu fui percebendo que aquela foi a metáfora delirante que ele tinha construído na relação com a antiga psicóloga. E aí a psicóloga intervia sobre isso, né? Quer fazer como? Quer fazer quando? Não, vamos arrumar o dinheiro para fazer esse transplante de crânio. Porque o que ele chamava de transplante de crânio era cranioplastia. Ele dizia assim que a solução era pegar a cabeça de outra pessoa e colocar nele. E a cabeça dele transferir para outra pessoa. Só que aí, entendendo melhor o que ele queria fazer, né, que ele não tinha consciência disso, era como se fosse uma harmonização de crânio, para a cabeça ficar mais alongada, mas ele nomeava como transplante de crânio. E aí, com muita dificuldade de manejar isso, eu percebi que aquilo se tratava de uma metáfora delirante, é, e aí foi quando eu combinei com ele, né? Eu fiz um combinado, que é isso que a gente chama, que o Lacan chama de secretarial alienado. É essa posição do analista nos casos de psicose. Eu combinei com ele, ele estava vindo para o CAPS fedendo, né, com muito, fazia 3 semanas que ele não tomava banho, não escovava os dentes, o cabelo estava grande, e a família estava preocupada dele adoecer por causa da sujeira. E aí ele começou a criar um laço comigo, fazia questão de vir para as sessões, e aí foi quando eu combinei com ele, vamos fazer assim, que tal, até quando você fizer essa cirurgia, você voltar a se cuidar? E aí ele olhou para mim, pensou, e disse, uma boa ideia. E aí na semana seguinte ele voltou tomado banho, com o cabelo cortado, todo organizado. Ele disse, doutor, eu fiquei pensando assim, eu pensei naquela hora do que você disse que era para eu tomar banho, nesses termos, assim, você disse que era para eu tomar banho. E eu acho que um dia eu vou conseguir fazer a cirurgia, né? Dá para fazer o transplante. Mas aí eu fiz o que o senhor disse, eu tomei banho. O que é que o senhor acha? Né? E ali foi o acordo possível para que ele vivesse minimamente, né, com dignidade, a partir daquela metáfora. Quando é que ele vai fazer a cirurgia? Nunca. Porque não existe cirurgia de transplante de crânio. Mas até lá, né, até o quanto a vida durar, ele vai poder estar vivendo com dignidade. Então, dois pontos que são interessantes, né, dentro dos casos de psicose. Primeiro, a transferência na psicose é imaginária. O psicótico ele não vai supor um saber a você como na neurose. O psicótico ele vai amar você. Ele vai, em algum momento, né, se for no CAPS, ele vai pedir seu brinco, ele vai pedir o livro que você está lendo, ele vai pedir a roupa, a camisa sua que ele gostou. E o manejo do analista nos casos de psicose é secretarial alienado. Eu lembro de uma vez, isso foi na época do estágio em psicologia, tinha um dos pacientes, nesse mesmo CAPS que eu atuei recentemente, eu fui estagiário lá. E aí tinha um deles na época que queria o meu crachá. E aí queria o meu crachá, achou bonito e eu tinha que dar e segurou no meu braço. Aí eu sentei do lado dele, eu disse, vamos fazer, ó, veja bem, esse crachá aqui, ele serve para eu poder me identificar aqui, porque eu não sou igual a todo mundo aqui dentro. Eu sou diferente. E aí ele disse, como assim diferente? É diferente, eu não sou daqui. Aí ele disse, eu também não sou daqui. Eu também sou diferente. Eu disse, Pingo, então vamos fazer um crachá para você. Vou fazer assim, amanhã eu trago papel e caneta e a gente faz um crachá para você.
Pode ser assim? E aí, no outro dia, eu tomei esse cuidado de pegar papel e fio, né, para colocar no pescoço e uma caneta. E eu perguntei, né, como é que você quer que eu coloque aqui seu nome? Aí, o nome dele era José. E aí, ele disse o nome de um personagem, Pokémon. Porque eu não sou daqui, eu sou diferente. Ótimo. Você tem o seu crachá e eu tenho o meu. Somos diferentes e não somos daqui, né? E a partir dali foi quando o tratamento começou. Então, a transferência na psicose, ela não é simbólica. Ela não passa pelo significante, assim como passa na neurose. Ela passa pela via do imaginário, do concreto, né? Nos casos de clínica, isso é mais sutil, né? Nos casos, né? É mais fino, por exemplo. Vou contar uma história bem engraçada para vocês. Eu já tomo essas duas questões que tem aqui. Para quem acompanha o meu trabalho já faz um tempo, já me ouviu falando de um paciente que eu tive já há um bom tempo, que levou uma faca para o consultório para me matar. Alguém está aqui já ouviu essa história, né? Ele me pegou pelo pescoço, levou uma faca e ia me matar no consultório. Mas antes desse episódio, que foi um pouco trágico, eu estava em vias de procurar que transferência era essa que ele tinha comigo. Porque ele já tinha ido para outras psicólogas e a mãe disse que ele queria voltar. E aí, uma vez, muito cuidadosamente, eu já sabia que se tratava de um caso de psicose. Era um caso de paranoia, inclusive. E aí eu perguntei para ele, né, Fulano, por que você quis voltar para cá? Né? O que é que tem de diferente aqui? Né? Isso marca o manejo da transferência na psicose, né? É importante que o analista ele nunca se coloque na cena. Então, na neurose, isso pode ser marcado. Por que você me escolheu? Né? Na psicose, isso precisa ser deslocado para um outro lugar. Né? E quase sempre esse lugar mais adequado é o lugar que você está. Por que você quis voltar para cá? Né? Quis voltar para mim? Não, quis voltar para cá. E aí ele automaticamente voltou para mim. Aí ele disse, por causa do seu jeito. Aí eu disse, que jeito? Não, o seu jeitinho. Que jeitinho? Não, o seu jeitinho de viado. Ele trazia uma questão com relação à sexualidade. Ele era gay. E aí ele disse que o que fez ele voltar para o consultório, para o atendimento comigo, foi porque ele sabia que eu era viado. Mas como você sabe que eu sou viado? Quem disse a você que eu sou viado? Tá aí, do seu jeito. Ah, aí foi desse dia que eu disse que eu não me passo por hétero. Mas foi uma situação bem inusitada que eu caí na risada com ele, foi inevitável. Mas aí depois, mais à frente, ele quis matar o meu jeitinho, né? Agora eu vou às questões que tem aqui. Onde está essa marcação no caso do homem dos ratos, que faz com que ele esteja estruturado na neurose obsessiva e não na psicose? Esse é um ponto interessante, né? Quando o Freud faz a construção, né, a análise do caso do homem dos ratos e faz a análise da biografia do caso do presidente Schreber, lá no Freud existe uma coisa que é muito preponderante, né? No presidente Schreber existiram três crises, e isso vocês podem ver na biografia do Schreber. Foram três crises que desencadearam. Na terceira, ele foi internado. A grande diferença do delírio, né, da psicose, para o que acontece no Homem dos Ratos, falo sim, Lara. A diferença do Homem dos Ratos, do delírio do Schreber para o do Homem dos Ratos, é que o Homem dos Ratos ele tinha essa questão com relação à crença de que se ele não fizesse tal coisa, os ratos iriam penetrá-lo, iria entrar pelo ânus. Então,
Contudo, apesar dessa conjuntura que pode parecer um delírio, ela tem um furo, que é o furo que o Freud percebe, que é o furo da castração. Inclusive, o Lacan também retoma o caso do Homem dos Ratos. No caso do presidente Schreber, o presidente Schreber acreditava que Deus iria desposá-lo e com ele iria formular uma nova raça. Se você colocar as duas situações, que poderíamos chamar de delírio, você vai conseguir compreender que um se trata de uma ideia e outro se trata de uma certeza. Schreber não dava vazão para a possibilidade de Deus vai me emascular ou não. Deus vai me emascular porque eu sou o escolhido. O delírio é diferente porque o delírio coloca em jogo a condição do sujeito. Na ideia obsessiva do Homem dos Ratos, ele acreditava que porque se ele não fizer isso, isso vai acontecer. É como se fosse causa e efeito, um motivo e uma consequência. No Schreber, existe somente a condição. Deus vai me emascular e eu vou com ele formular uma nova raça. Ponto. Não existe vazão para questionamento. Cito-lhes um exemplo mais claro e clínico. Esse paciente que eu lhes trouxe do CAPS, né? O delírio que assolava era: eu fiquei feio depois que eu fui comer na cozinha, na mesa da cozinha. Um sapo se aproximou, comeu os restos que caíram do meu prato e eu fiquei feio. Nesse relato não existe possibilidade de questionamento. Eu posso tentar entender como foi que isso aconteceu, que foi o que aconteceu. Eu fui entrando naquela história e aí é, ele dizia assim, ele dizia, doutor, não sei o que que eu vou fazer da minha vida, porque depois que isso aconteceu, eu fiquei assim, eu disse, eu acredito, né? Eu tô vendo como você tá, né? E aí eu fui delirando com ele, eu tô vendo como você tá, né? Você ficou assim depois que o sapo comeu sua comida. Aí ele me olhou assim, como assim? O senhor acredita no que eu estou dizendo? Acredito. Você é a primeira pessoa que acredita no que eu estou dizendo. Porque todo mundo diz que isso é doidice da minha cabeça, né? Diferente de paciente obsessivo, tem uma relação com a religião, uma relação simbiótica com a mãe, e aí a crença que ele tem é, se eu fizer uma tatuagem, minha mãe não vai gostar e eu vou para o inferno. Como assim você vai para o inferno? O que é o inferno? Percebe que existe aqui uma causa que provoca um efeito, diferentemente da psicose, que ali tem o fato, não precisa ter acontecido algo, né? Deus vai me desposar, Deus vai comigo gerar uma nova raça. Ponto. No delírio, né, no delírio psicótico, não existe vazão, não existe furo. Na ideia obsessiva existe ainda a possibilidade, porque a ideia obsessiva ela é construída como um tampão para a castração. Para não ver que eu sou faltoso, eu olho para a ideia, eu olho para os pensamentos. Para não ver que eu tenho um buraco aqui dentro, eu vou me haver com os pensamentos. Não sei se fica claro. A outra questão da Gislaine retoma a questão do psicótico, não se preocupa com quem está fora. Sim. Esse é um ponto que é bem curioso na clínica das psicoses, porque nós podemos perceber, assim, na paranoia, nós vamos ver muito delírios persecutórios. Lembrando sempre a distinção que é crucial para a clínica das psicoses, que é o delírio é sempre de ideias e a alucinação é sempre do campo dos sentidos. Delírio das ideias, alucinação no campo dos sentidos. Na paranoia, nós vamos ter presente o delírio persecutório, que é a crença de que tem alguém me perseguindo. Eu estou aqui, mas tem alguém me vigiando. Eu estou aqui, mas tem alguém contando
quantos minutos eu vou passar aqui com você, porque se eu passar daqui, alguém vai me matar, né? Eu vim aqui, mas tem uma voz dizendo para eu poder destruir sua vida. Não, eu vou ali. É diferente de na neurose estar se havendo com o desejo do outro. É tanto que na psicose o grande desafio é o psicótico fazer laço social. Diferentemente da neurose, que na neurose há o laço social, que é o vínculo, o laço afetivo com outras pessoas. Geralmente, isso é muito perceptível no CAPS, né, no Serviço de Saúde Mental. É, o psicótico ele tem uma pessoa a quem ele obedece, que o CAPS chama de cuidador. Se ele tiver em surto, o mundo cai, ninguém contém. Se a pessoa chegar, ele para. Às vezes é a mãe, é a tia, é a avó, é o avô, né? E essa é a possibilidade de cola que ele tem. É o laço possível com o mundo externo, com a realidade, né? Nesse caso, se a gente devolve para ele um dado da realidade, ele nunca vai conseguir fazer a cirurgia, porque não tem tecnologia para isso. Ele entra em conflito e pode entrar em surto e bater em você, né? Ele pode, inclusive, bater em você. Porque essa reatividade na clínica das psicoses ela é muito presente, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre indico assim, para os meus supervisionandos que atendem casos de psicose no presencial, principalmente casos de paranoia, que o paciente venha com alguém para deixar na sala de espera, né? Aciona a recepção, se você tiver alguém conhecido na recepção. Ó, eu queria só pedir atenção, porque eu vou atender esse paciente aqui agora, né? Qualquer coisa, vocês fiquem atentos. Porque a gente também não pode brincar, né? Depois que eu vivi essa experiência, que a Lara, inclusive, pediu para eu retomar, depois que eu vivi essa experiência, eu, assim, não coloco mais minha vida em risco. Como foi que aconteceu? Esse paciente, ele estava em tratamento já fazia 3 anos comigo. E aí, tinha todo um contexto. O pai havia saído de casa quando ele tinha 9 anos de idade. A mãe, era religiosa, então dizia que ele tinha um demônio que precisava ser exorcizado. Dizia que ele tinha crises de ansiedade e a crise de ansiedade dele era quebrar tudo dentro de casa. Por isso que eu disse para vocês, cuidado com a crise de ansiedade. É, E aí, depois de 3 anos de tratamento, ele fez uma associação. Ele disse: Você tem a barba, o cabelo e a voz do meu pai. E aí ele trazia uma posição muito reativa com relação a esse pai. E aí isso me deixou alerta. Só que alerta ao ponto de tem algo de uma transferência muito maciça acontecendo. E aí a mãe geralmente acompanhava ele ao consultório. Só que nesse dia a mãe achou de não ir. E depois eu entendi o porquê. No sábado que antecedia a sessão da terça, ele tentou matar a mãe enforcada e quebrou uma garrafa na cara do irmão. E na terça-feira, que era posterior ao sábado desse acontecido, ele foi para o consultório, muito tranquilo. Ele tinha uma característica assim um pouco atípica no sentido de se vestir. E aí foi quando ele entrou e me perguntou: Humberto, meu cabelo tá bagunçado? Eu disse: Não, tá como todos os dias, né? O cabelo estava muito bagunçado, mas ele vinha assim, quase toda a sessão. Ele disse: Não, é porque quando eu não tô bem, o cabelo tá bagunçado. E estava muito bagunçado naquele dia. E aí foi quando ele sentou, né? Na época ele tinha pedido para sentar no divã, sessões atrás. E eu perguntei para ele porque ele queria sentar no divã e ele disse que para ficar mais próximo, o divã ficava a alguns quase 2 metros de distância da minha poltrona. Ele tomava uma certa distância, ele não deitou, ele sentou no divã virado para mim. E assim decorreram várias sessões.
Um detalhe muito importante, ele tinha um metro, ele tinha não, ele tem, que ele não morreu, ele tinha 1,90 m e pesava 130 quilos. Eu tenho 1,73 m, 74 e hoje eu peso 100 quilos. E aí ele, na época, assim, eu era bem mais maneiro, né? Acho que eu deveria ter uns 89 quilos, menos 10 quilos. É, E aí ele, bem mais alto que eu cabia dentro dele. E aí nesse dia ele chegou, sentou no divã, perguntou do cabelo e começou a falar. E a Elisa, eu trouxe uma coisa para te mostrar. Eu disse, tá, aí que coisa é? Eu já tinha ficado alerta porque outros momentos ele já tinha, em momentos de crise, ele já tinha tentado me assediar, né? Eu já ficava sempre um passo atrás, não abraçava, enfim. E ele só trouxe uma coisa. Eu digo, e agora, José? Uma coisa, tá. Que coisa é? Aí ele levantou. Quando ele levantou com a mão no bolso. E aí foi quando ele tirou a faca. Ele disse, eu vou matar você. E aí foi quando tudo foi reflexo. Tudo foi reflexo. Ele veio, né? Do jeito que ele levantou, ele ficou na minha frente, na poltrona. Eu estava sentado na poltrona. E aí, quando ele disse que ia me matar, eu levantei, né? De uma vez assim. E aí, quando eu levantei, ele me pegou pelo pescoço, com uma mão, e com a outra vinha com a faca para o meu pescoço. E aí teve outro reflexo que foi segurar a lâmina da faca, né? E tentar falar. Enquanto ele me segurava pelo pescoço, eu tentava dizer alguma coisa para ele se conter, para ele se acalmar, para ele se afastar. E ele puxou a faca da minha mão, que eu imaginei que a mão tinha ido embora, mas não foi. E aí ele tentou outro golpe com a faca. É, E aí eu tentei puxar, consegui puxar a mão dele do meu pescoço, ele veio novamente. E aí fiquei nessa luta por alguns segundos, mais ou menos 1 minuto. E aí, com muita dificuldade, segurando a faca, lutando pela vida, eu consegui que ele se acalmasse, né? Chamava pelo nome dele e pedia que ele se acalmasse, porque, enfim. E foi uma coisa bem adrenalina, assim. E aí foi quando ele recuou, caiu no divã, sentado, e desabou num choro. E aí eu disse que iria interromper a sessão, porque precisava. Liguei para a mãe dele, ele era um adolescente, mas já ia completar 18 anos. Liguei para a mãe, e a mãe veio desesperada. Ele não queria descer, porque para ele eu já tinha chamado a polícia iria prendê-lo, porque ele já ia completar 18 anos. E aí aquilo humanamente me abalou 100%. Eu passei uma semana sem atender. E aí a minha supervisora da época disse: encaminhe o caso, né? E eu disse: não, mas eu não vou encaminhar o caso. Eu cheguei até aqui, minha vida ficou em jogo, eu vou continuar com o caso. E aí nessa semana eu tinha marcado 3 sessões de análise, uma depois da outra. E na semana seguinte ele estava no consultório, como se nada tivesse acontecido, né? Eu coloquei como condição atendê-lo com a mãe ou o irmão na sala de espera. A mãe veio desesperada, enfim, pediu que eu não denunciasse a polícia, e disse que não se tratava daquilo. E aí foi um caso assim que mais mexeu com a minha estrutura neurótica na minha vida, né? Eu até agora não encontrei ninguém que viveu algo parecido. O que eu encontrei parecido foi o caso da Aimee, do Lacan. E hoje, na clínica online, eu garanto essa segurança vital entre mim e o paciente. É, Mas foi uma experiência, sim, que particularmente eu não desejo para ninguém enquanto experiência. Mas era um caso de psicose. Depois eu posso contar melhor, assim, a conjuntura e a estrutura disso tudo, porque eu sofri muito com supervisão na época, porque desde o início eu hipotetizava um caso de psicose. E os supervisores diziam que era uma neurose obsessiva. E aí eu fiz algumas intervenções mais duras e depois eu sofri o impacto disso, né? Por isso que eu digo aos meus supervisionandos,
Vão para a supervisão, mas confie na sua hipótese, porque o caso é seu, né? Se eu não tivesse reagido, eu não estava aqui para contar essa história para vocês, né? E foi tudo muito reflexo, eu não havia premeditado aquilo. Eu jamais imaginei passar por aquilo na minha vida, mas foi um caso que marcou o meu percurso. Eu já escrevi ele 3 vezes, já apresentei ele em congressos, e é um caso que muito me ensina. Deixa eu ver. Nós já estamos caminhando para o fim, tá? Interessante como isso de entender como o delírio se formou serve muito mais para nós, enquanto construção de caso e articulação com a teoria para o nosso estudo, do que para conduzir os casos em si. Exatamente, né? A formulação do delírio, ela não tem utilidade. Na psicose, você não devolve nada pro psicótico. Se você devolver alguma coisa para o psicótico, primeiro, duas opções. Ou vai haver uma retaliação, ou não vai servir de nada, né? Só tem dois destinos: ou ele retalia, ou não tem utilidade nenhuma. Humberto, no início você falou que a castração é como o sujeito fala do fato de não poder tudo. De que forma isso aparece na neurose e na psicose na clínica? O exemplo da cranioplastia que você falou seria isso? Marcando uma castração simbólica não afirmada? Exato. É um parâmetro um pouco tosco, mas vale correr o risco para a gente poder entender melhor. É, Na psicose, o delírio ele sempre vai estar em contraponto com a realidade. E a realidade que você, analista, está inserido. E me refiro não à realidade neurótica, mas à realidade factual. Por exemplo, é fato que fazer uma cranioplastia pode ser uma ideia absurda para alguns de nós, pode ser uma ideia tranquila para alguns de nós, né? Alguns de vocês talvez deva ter até pensado em fazer em algum momento da vida. Mas a forma com que essa ideia aparece na construção do caso é que precisa nos chamar a atenção. A ausência de liga com a realidade, com a norma fálica, é um ponto que deve nos chamar a atenção. Não é o paciente que segue o seu desejo na neurose, porque na neurose vai ter alguma coisa estranha, né? Por exemplo, para alguns pode ser estranho pintar o cabelo de roxo, raspar a metade da cabeça, usar 10 brincos na orelha, né? Na neurose isso pode, vou seguir meu desejo, vou fazer isso, né? Eu tava até brincando com Renata hoje no Café com Lacan, da galera da UF que faz parte da galera que fuma maconha e vive sujo, fedendo, né? Isso pode ser um siga seu desejo na neurose. Mas isso pode ser um ponto que pode aparecer dentro do caso de psicose. Por isso que o fenômeno e a inserção ou não do sujeito na realidade não é um parâmetro para o diagnóstico. O parâmetro para o diagnóstico é como esse sujeito fala do que lhe ocorre. A pessoa que, na neurose, né, que vem dizer para você que o marido disse não, porque ela quer viajar para o exterior, o marido disse que não. E aí ela ficou com ódio do marido, passou 10 dias sem falar com ele. Né? O capeta, é o demônio, e aí o marido, no 10º dia, decidiu viajar. Ah, é o amor da minha vida. Né? Perceba que há uma reação aqui. E aí você tem a outra paciente, na mesma situação, que recebeu um não do marido, e aí a reação dela a isso foi: quebrou tudo dentro de casa e tentou suicídio naquele dia. Né? Estou citando situações estrambólicas e totalmente hipotéticas. Mas o parâmetro que nós vamos ter na clínica é sempre como o sujeito lida com a negativa da realidade, né? E isso demarca não só, mas também a afirmação ou a negação da castração simbólica. Como é que o sujeito lida com a realidade que ele está inserido, né? Teve um outro caso também no CAPS que era uma mulher que surtou
né? Porque ela acreditava que o marido viria pegar os filhos, marido este que ela está separada há 10 anos. E o delírio era, eu não posso dormir porque ele vai roubar meus filhos de mim. E aí ela passou 10 dias sem dormir, né? Alerta, e ela surtou, né? Na neurose, provavelmente isso não aconteceria. Então, é importante você avaliar, não no sentido de é isso que determina, mas como o sujeito lida com aquilo onde ele está inserido é um ponto para nos fazer pensar no sentido da estrutura, né? Não sei se David está aqui. David trazia um caso para supervisão bem interessante, mas Gislaine está, e ela estava no caso, na supervisão. Era um caso de uma mulher, né, dentro de uma conjuntura específica, que ele acreditava ser uma neurose histérica, e eu questionei se não seria uma psicose. Pelo modo, e aí ele questionava o seguinte, né? É uma neurose porque ela não sai da situação que ela está. Era uma situação bem abusiva para com os filhos, e aí a intenção de alguma forma dele nomear aquilo como neurose era, ela pode sair disso, mas não sai. E aí eu coloquei para ele, esse é o ponto da psicose. É quando a pessoa pode sair do lugar que está, mas não consegue sair. E isso que não é lógico para nossa cabeça, que fica um tanto quanto limitada ao fenômeno. Nós vamos escutar queixos do tipo: eu estou nessa situação, eu estou nisto, isso aqui me desorganiza, mas eu não tenho consciência que isso aqui me afeta tanto. Né? O parâmetro da permanência é um ponto importante na clínica. Né? E aí entra, né, os grandes absurdos que a gente escuta. O analista que diz: o paciente não sai desse lugar porque não quer. Aí eu brinco, né? Assuma a vida dele, vai para o lugar dele, né? E você vai ver o que é não sair de lá porque não quer, né? E na verdade não tem a ver com isso. Nós estamos em lugares que nos fazem sofrer, não é porque a gente quer necessariamente, é porque a gente não vê outra opção. Alienação é não saber que tem outras opções. E na clínica da neurose isso é muito presente, tal qual na clínica das psicoses. Alienação é não saber que tem outras opções. E o psicótico ele nunca vai saber que tem, né? Porque ele é alheio à realidade, está foracluída. O que a gente consegue na psicose, né, é criar uma borda simbólica, é criar o que o Lacan vai chamar no final do ensino dele de santoma. É criar um ponto de captólia em que o sujeito consiga se apegar e viver com aquilo. Só que o Lacan vai dizer que a psicose, no seminário 3 ele diz isso, o, na psicose a psicose é um tamborete de 3 pernas. E essa definição é magnífica. Por gentileza, Humberto confirma delírio, ideias, alucinações, sentidos. Exato. O Antônio Quinet, maravilhoso, Antônio. Ontem em sua live falou que muitos psicanalistas não sabem a diferença, e não sabem mesmo. Né? A gente acha que tudo é alucinação, tudo é delírio. Delírio é sempre de ideias, alucinação está sempre no campo dos sentidos. Por fim, eu quero fazer uma indicação do coração para vocês, que é esse livro aqui, Lacan e a Solução Elegante na Psicose. Esse livro aqui é um presente que o Henri nos deu. Ele é médico, ele é psiquiatra e psicanalista. E esse livro vale muito a pena a leitura, que vocês comprem e afins. Lacan e a Solução Elegante na Psicose, para quem quer aprofundar mais seus estudos na clínica das psicoses. E aí, deixa eu